Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 9 de junho de 2024. Chuva em pontos do RS. Batia média prevista para 5 meses. Parte 1. A chuva acumulada em cidades do Rio Grande do Sul entre 22 de abril e a segunda-feira, 6, chegou a igualar toda a média de precipitação prevista para 5 meses. A cidade de Fontoura Xavier, com 778 milímetros, e Caxias do Sul, com 694 milímetros, aparecem no topo da lista dos dados do CEMADEM analisados pela Climatempo e obtidos pelo G1. Os dados mostram que a capital do estado não foi a região mais afetada pelas chuvas extremas. Segundo os dados do CEMADEM, Porto Alegre não está nem mesmo na lista das 8 cidades com maior acumulado de chuva. Apesar disso, a capital gaúcha segue paralisada pelas enchentes do Guaíba, efeitos que confirmam o impacto de fatores como a geografia do estado na persistência das cheias. De modo geral, a chuva acumulada em 15 dias no Rio Grande do Sul supera os 300 milímetros em muitas regiões do estado. Mas em algumas áreas como a Serra, a Grande Porto Alegre, os vales, o total acumulado neste período supera os 400 milímetros e, na Serra Gaúcha, já choveu cerca de 700 milímetros em 15 dias, afirma o Climatempo. Na região de Caxias do Sul, por exemplo, choveu aproximadamente 694 milímetros neste período de 15 dias. É como se a média de chuva normal para os meses de janeiro a maio, de 5 meses, tivesse caído em apenas 15 dias, explica o Climatempo. Saiba como se calcula o volume de chuva. Os dados da série histórica mostram que a média de precipitação para Caxias do Sul em janeiro é de 168 milímetros, em fevereiro de 147 milímetros, em março, de 121 milímetros, em abril de 134 milímetros e em maio, de 131 milímetros. A soma das médias destes 5 meses é igual a 701 milímetros em Porto Alegre, na região do Jardim Botânico, na zona norte da cidade. O IMET registrou cerca de 368 milímetros de 22 de abril a 6 de maio, o equivalente à soma das médias de chuva para os meses de março, abril e de maio, aponta o Climatempo. Maiores acumulados de precipitação no Rio Grande do Sul, de 22 de abril até 6 de maio, valores aproximados: Fontoura Xavier 778 milímetros, Caxias do Sul 694 milímetros, Bento Gonçalves 675 milímetros, Soledade 629 milímetros, São Francisco de Paula 576 milímetros, Três Coroas 553 milímetros, Santa Maria 544 milímetros, Teutônia 511 milímetros, Porto Alegre 368 milímetros. Subiu para 113 o número de mortos por causa dos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul, de acordo com o boletim mais recente da Defesa Civil, divulgado na manhã desta sexta-feira, 10. Um óbito ainda está em investigação. O número de pessoas fora de casa pelos temporais que atingem o RS desde 29 de abril chegou a 406,7 mil. No total, 69.617 pessoas recebendo acolhimento em abrigos e outras 337.116 abrigadas nas casas de amigos ou parentes. Há 756 feridos e 146 desaparecidos. O RS tem 435 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado aos temporais, com 1,9 milhão de pessoas afetadas. Allan Kardec no Livro dos Espíritos esclarece sobre os flagelos destruidores. 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores?
para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais, daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. 738. Para conseguir a melhora da humanidade não podia Deus empregar outros meios, que não os flagelos destruidores? Sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Mas nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo, entretanto, de maneira diversa pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos, que preexistem e sobrevivem a tudo, formam o mundo real. Esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos, ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância daríeis a isso. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo. Se, pelo pensamento, pudéssemos elevar-nos de maneira a contemplar toda a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. 739. Têm os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam. Mudam, por vezes, as condições de uma região. Mas em muitos casos o bem que deles resulta só as gerações vindouras o experimentam. 740. Não serão os flagelos, igualmente, provas morais para o homem, provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de junho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.